Êxodo 3, verso 12. Este é um livro escrito por Moisés. Êxodo 3, 12. Nós temos a seguinte declaração da palavra. Eu vou ler aqui a partir do 10. Aqui o contexto, irmãos, é quando então o Senhor se revelou a Moisés. Ele apareceu para Moisés depois de Moisés ter passado 40 anos atrás do deserto, sendo desconstruído. Moisés viveu 40 anos no Egito, sendo ele filho da filha de Faraó por criação. Foi criado por sua mãe. Então, o Senhor arranjou algo para que Moisés fosse para o deserto, atrás do deserto, para cuidar de ovelhas num período aí de 40 anos. 40 anos só pastoreando ovelhas. Ele escutava as ovelhinhas berrar de manhã, à tarde e parte da noite. Começava bem cedinho, levava elas para as pastagens, às vezes pousava com as ovelhinhas lá no pasto. Foi 40 anos pastoreando ovelhas. Ele só escutava barulho de ovelhas. Tanto é que quando o Senhor o chamou, ele disse: eu não sei falar. E Atos, Estevão, naquele sermão, capítulo 7 de Atos, vai dizer que Moisés, ele era poderoso em palavras e obras. Mas tudo isso era na energia da carne, pela ciência, pelo conhecimento que ele aprendeu lá no Egito, no mundo. O mundo tem uma sabedoria, e essa sabedoria do mundo, diz Paulo em 1 Coríntios 1, é loucura diante de Deus. E o mundo, por sua própria sabedoria, não conhece ao Senhor, nunca vai conhecer, porque se Deus não se manifestar pela sua palavra, se revelar pela sua palavra, ninguém vai conhecê-lo. Moisés, depois de 40 anos desconstruído, estava totalmente, já talvez esperando a sua própria morte, quando Deus o chamou. Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas. Vocês se lembram que no Salmo 90, verso 10, o Salmo 90 foi Moisés quem escreveu. Ele disse assim: a nossa vida sobe a 70 anos. Se alguém passar disso, é canseira e enfado. Então, quando Deus o chamou, ele tinha 80 anos. Moisés se considerava um homem morto, totalmente incapaz. Mas, irmãos, é no nosso fim que é o começo de Deus. Nunca se esqueça disso. Então Deus apareceu para Moisés e o chamou e disse aqui no versículo 10, Êxodo 3:10: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Só lembrando aqui um detalhe: Egito é uma figura do mundo. Essa palavra Egito, no original, ela significa aflição. É o sentido aqui da palavra Egito. Versículo 11: então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu tenho 80 anos, estou morto. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Isso aqui é uma loucura que Deus estava pedindo para Moisés. Pelo menos era o que Moisés achava. Senhor, Faraó, os seus exércitos, quer que eu vá tirar os prisioneiros, os escravos dele? Quem sou eu? Mas aí Deus diz no verso 12, Deus lhe respondeu, irmãos, aprecie essa palavra: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito,
servireis a Deus neste monte. Agora abra em Êxodo, capítulo 33, verso 14. 33, versículo 14. A palavra, ela diz assim, vamos ler com bastante atenção. O contexto é que Moisés já estava com o povo de Israel, liderando este povo. Então o Senhor se revelou a Moisés dizendo o seguinte, que um anjo o acompanharia. E Moisés disse assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir com este povo. E aí Deus respondeu em Êxodo 33, 14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nesta noite, mais uma vez, carecemos de ouvir a Tua voz. Tua voz, ela é poderosa, Pai. A Tua voz, ela tem o poder de nos regenerar. Por isso, esteja fazendo com que o nosso coração anseie por Ti, não apenas pela Tua palavra, mas nós queremos ver Tu além da letra, para que possamos tocar Teu coração e sermos tocados em nosso coração por Ti mesmo. Por isso, Pai, nós confiamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nos edifica como igreja do Senhor. Nós somos um povo comprado, um povo adquirido. Um povo, Pai, que nós estávamos perdidos, escravos do pecado de Satanás, mas Tu vieste ao nosso encontro na pessoa do Filho, do Senhor Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele foi para a cruz, ó Pai, tirar o nosso pecado, nos atraindo no Seu corpo quando Ele foi crucificado e levantado da terra. Houve um momento em que fomos atraídos a Cristo, como diz a Tua palavra. E ali, Pai, nós morremos com Cristo, porque fomos colocados nele. Ó Pai, graças Te damos, porque o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não venhamos a servir o pecado como escravo. Nós fomos justificados porque morremos para o pecado. E hoje Cristo é a nossa vida pela ressurreição. Graças Te damos, Pai, que essa verdade Tu a imprimas em nossas mentes e faz com que ela desça para o coração e Tu operes pelo Teu Espírito regeneração e edificação dos santos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos, irmãs, que privilégio nós podermos ter ainda essa liberdade em abrir as Escrituras para podermos contemplarmos a pessoa bendita do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nas Escrituras Sagradas, ela vai, claro, mostrar de uma forma tão clara e também segundo aí a tradição, que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, que havia durado pelo menos 400 anos, eles estavam escravos lá no Egito, sobre as duras penas, sobre as cargas dos egípcios. Interessante que foi prometido a eles a terra prometida, então eles ficaram muito felizes, se alegraram bastante, porque seriam libertos. É mais ou menos quando você está num trabalho bastante acentuado, que exige o teu esforço, e aquilo parece que se torna uma escravidão para você, e aparece alguém e lhe oferece algo que é mais suave, mais leve, e você vai ficar muito feliz, talvez por uma promoção, não é assim? Muitos daqueles que são filhos de Deus em Cristo Jesus, quando são contratados por uma empresa ou são empresários que têm a vida de Cristo, irmãos, estou falando de crente, nem de evangélico, porque evangélico e crente são uma cambada de sem vergonha, que não trabalha, que espera tudo das mãos do Senhor. Então, e dizem, porque eles são muito folgados, não trabalham, o patrão manda embora, depois eles falam assim que está sendo perseguido. Mentira, são velhacos, não são de fato trabalhadores, porque todo filho de Deus em Cristo Jesus, que é habitado pelo Senhor da glória, ele vai trabalhar na empresa
ou sendo ele um empresário, ou sendo um funcionário, ele vai trabalhar ali para o Senhor, e o Senhor há de abençoar. Se você quer ter um exemplo muito claro disso, leia depois Gênesis capítulo 39, você vai verificar que José do Egito, uma figura linda de Cristo, Deus era com José, então tudo prosperava em suas mãos. Ele foi vendido, Potifar o comprou e colocou na sua casa. Então Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. A bênção de Deus estava sobre José, e aqueles que não eram filhos de Deus, o povo de Israel, foram abençoados. A Bíblia é muito clara em mostrar que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Potifar era um homem muito inteligente. O que ele fez? Vendo que tudo que José colocava a mão, Deus prosperava, Deus então colocou Potifar colocou José como administrador de tudo. Então todo o seu campo prosperou. Percebe, irmãos? As suas vacas não perdiam suas crias, as galinhas, elas não falhavam ali quando botavam os ovos. Então era a prosperidade no campo, as árvores eram frutíferas porque tinha uma bênção do Senhor, irmãos. Então, irmãos, nós não podemos ser negligentes quando temos a vida de Cristo, porque nós temos uma responsabilidade de fazer com que onde nós estamos, por causa da vida de Cristo em nós, que é o abençoador, e nele nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, Deus fará prosperar o nosso caminho, mas envolve também a nossa responsabilidade, entende, irmão? Diligência, percebe? Porque nós estamos servindo ao nosso próprio Senhor. Irmãos, e um detalhe que é muito importante: ainda que seja difícil o nosso trabalho aqui na face da terra, nós temos um conforto, nós temos um consolo em nossa peregrinação da parte do Senhor, porque o Senhor é aquele que irá de fato refrigerar a nossa alma. O Senhor é aquele que, em meio muitas vezes às dificuldades e problemas da vida, Ele vai nos consolar, Ele vai nos confortar em toda a nossa caminhada aqui na face da terra até a Nova Jerusalém. Isso é muito claro. Ele disse, por exemplo, lá, se vocês quiserem acompanhar comigo aí, lá em Gênesis capítulo 28, versículo 15, Gênesis 28, versículo 15, nós vamos perceber aqui que nós temos da parte do Senhor consolo em nossa peregrinação terrena. Porque como nós lemos aqui em Êxodo, que Deus disse para Moisés que a presença dele iria com ele, e também é assim conosco, porque nós já temos a presença dele em nós, a presença dele em nós nos dá descanso, nos dá consolo. E aqui em Gênesis 28:15 está escrito assim, Deus dizendo: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho dito. Mas, irmãos, hoje nós analisamos aqui com bastante perquisição sobre a presença do Senhor em nós, naquilo que concerne as nossas dificuldades. Nós colocamos as dificuldades como que se fosse o mar vermelho em nossas vidas. Então, claro que as dificuldades surgirão em nossas vidas, os problemas poderão aumentar em nossas vidas, mas, irmãos, benditas dificuldades, benditos problemas, porque eles nos fazem, nós como igreja do Senhor, amadurecer, se achegar a Deus. Lamentações fala que Deus muitas vezes Ele nos entristece, Ele nos aflige, mas não de bom grado, porque Ele precisa nos afligir, porque nós começamos a desviar dEle. Então Ele vai usar a dor para nós voltarmos para Ele. Ele vai cercar muitas vezes os nossos caminhos. Quando nós começamos a sair da centralidade de Cristo, Ele vai cercar o nosso caminho, como fez com Gomer, lá em Oséias capítulo 2, porque ela deixou o seu esposo, ela foi atrás dos seus amantes. Agora, o que Deus fez? Cercou o caminho dela com espinhos.
para que ela encontrasse dificuldade e voltasse para o seu marido. Mas ela foi mais avante. Deus começou a levantar muros para que ela então não pudesse passar. Mas ela insistentemente foi. Irmãos, o Senhor não vai nos cercar muito tempo, Ele vai deixar a gente ir, porque o amor Ele vai abrir mão. Como lá em Lucas 15, versículo 11, aquela parábola que nós conhecemos do filho pródigo. Aquele filho chegou para o seu pai e disse: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E nós sabemos que lá em Provérbios 20, 27, que uma herança fora do tempo, no final não será abençoada. E vocês se recordam que os pais não tinham morrido ainda. Então, o pai deu a herança que cabia ao filho e ele foi embora curtir a vida neste mundão. Se divertiu bastante, até, como diz certo irmão, este mundo nos faz perecer. O mundo dá, mas depois ele vai cobrar também. E aquele filho, irmão, ele perdeu tudo, ficou sem nada. O poder dele era o mamon, era o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o seu poder. Aí ele começou a padecer necessidades. E a palavra, irmãos, vai mostrando de uma forma tão clara que ele procurou muitos trabalhos, não encontrando, até o ponto de chegar lá para um fazendeiro e pedir trabalho para cuidar de porcos. Aquele que tinha tudo em casa e saiu. Então, interessante, irmãos, que a palavra fala que ele desejava comer aquelas alfarrobas, aquelas bolotas, aquela lavagem daqueles porcos. Olha o que o mundo faz com a gente, irmãos. Então, ele caiu em si, porque ele estava fora de si. Caiu em si, ele começou a pensar, saudade da casa do papai. Ele disse assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, com fartura, e eu aqui padeço de fome. Mas eu vou ter com meu pai e vou lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse era o discurso que ele então planejou para encontrar com seu pai. E foi isso que ele fez. Talvez muito pesaroso pelo caminho, pensando, confabulando: será que meu pai vai me aceitar? Olha, eu vou me humilhar diante de meu pai. Que temor. Às vezes, a palavra quer nos ensinar pelo Espírito que aquilo que o filho sentia são os sentimentos que muitos têm com relação a Deus o Pai. Mas eu fui um grande pecador, eu fui um ladrão, nossa, eu matei, eu roubei, eu fiz coisas terríveis. Será que ele vai me aceitar? Interessante que quando o filho saiu de casa, o pai colocou um bezerro para engordar, para a ceva, porque o pai sabia que o filho iria voltar. E o pai sempre olhava assim lá no horizonte para ver se o filho voltava. Mas um dia o pai contemplou, viu aquele menino que saiu de cabeça erguida, nariz empinado, voltando de cabeça abaixo. Passos bem de leves, pensando com medo do seu pai. Quando o pai o viu, o pai levantou aquela roupa que ele tinha e saiu correndo para encontrar com seu filho, sujo do chiqueiro, e deu um beijo no filho. Aí o menino queria fazer o discurso: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Antes dele falar: trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai não permitiu e já foi logo dizendo para os seus serventes ali: traga-me uma roupa nova nele, traga-lhe também uma sandália, porque ele é meu filho. Pai, deixa eu falar: filho, você é meu filho, você é meu amado filho, toma aqui o anel, você ainda é meu herdeiro, você é meu filho amado, vem para casa, vamos fazer um banquete. Mandou matar o bezerro, fizeram uma grande festa, porque ele recebeu o seu filho são e salvo. Irmãos, nós não devemos, irmãos, jamais temer ao Senhor, porque Ele está com seus braços abertos. Foi com seus braços abertos lá na cruz que Ele aceitou você e a mim, porque o meu e o seu pecado foi castigado em Jesus.
Ele levou sobre si o meu e o seu pecado, lá na cruz do Calvário. Então, irmãos, não temos mais nada o que temer. Nós já fomos aceitos. E Pedro fala que é para a gente não nos esquecermos da purificação do nosso pecado. Os teus e os meus pecados foram purificados pelo sangue do Cordeiro. Ah, meus irmãos, que lindo é isso. E aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6, nós temos uma linda declaração do profeta Isaías, anunciando esses dias nos quais nós já ganhamos a experiência. Isaías 53, versículos 5 e 6. A palavra, ela diz assim, preste atenção aqui, irmãos, olha que coisa linda, que foi profetizado pelo profeta maior, o profeta Isaías. Isaías 53, versículos 5 e 6. Mas ele, Jesus Cristo, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, olha o 6. Todos nós andávamos, graças ao Senhor, porque nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas tem um mas aqui, irmãos, que lindo. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, aqui a iniquidade. Aqui iniquidade está no singular. Nós temos que compreender o que é iniquidades e iniquidade. Iniquidade é a fonte produtora de pecado. Então Deus, o Senhor, fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Querido irmão, que coisa mais linda nós vemos aqui. Que coisa mais linda, porque ele já levou sobre si. E a palavra fala em Efésios 1,4 que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então, irmãos, Deus não pode nos julgar duas vezes. Ele já nos julgou na cruz em Cristo Jesus. Jesus já levou o meu e o seu pecado. Nós temos a sua vida. Então nós somos livres, libertos em Cristo Jesus. Nós temos a presença dele e o conforto dele, porque a presença dele em nós nos dá descanso, consolo nós temos nessa caminhada. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Então, irmãos, a nossa caminhada terrena aqui, você sabe, eu também sei, ela é repleta de lutas, repleta de dores, repleta de aflições. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas interessante que essas aflições, porque Jesus disse em João 16:33, ele disse assim: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje nós estamos comentando sobre essa paz de Cristo que talvez muitos a desconhecem porque não têm experimentado. Nós falávamos que Jesus, durante pelo menos 3 décadas, ele tinha uma cruz no futuro. Ele sabia que ele iria morrer numa cruz. Em todo o tempo ele tinha paz. Ele tinha tanta paz que no momento crucial da sua vida, chegando o seu tempo de ser assunto ao céu, lá em Lucas capítulo 9, versículo 51, ele teve na sua face uma intrépida resolução de ir para Jerusalém para ser ultrajado, maltratado e ser morto. Então, queridos, ele tinha uma paz, ele tinha uma resolução de ir para Jerusalém, cumprir a vontade do Pai, mas com muita paz. Ele sabia que iria morrer, mas ele nunca se perturbou, porque ele pôde dizer para Pedro e para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Ele que tinha que ficar perturbado e turbado, porque ele iria morrer 2, 3 dias depois.
Ele já estava à sombra da cruz lá em João capítulo 14, mas ele teve ainda, irmãos, umas palavras para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele ofereceu lá em João 14, 27, depois que ele disse isso, ele disse assim: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele que iria enfrentar uma morte cruel de cruz, ainda disse: a minha paz, essa paz que sou eu dou a vocês, a minha paz vos dou. Então, irmãos, não precisamos temer nada e nem ninguém, porque nós temos o próprio Senhor. Irmãos, e o Senhor nos enche de encorajamento. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia, esse precioso texto de Deuteronômio, capítulo 20. Aqui nós vamos perceber, irmãos, que em nossa vida, constantemente somos cercados pelo medo, mas a presença de Deus nos traz confiança, nos traz encorajamento para as batalhas da vida. Como dissemos pela manhã, volto a dizer agora para vocês novamente, irmãos, essas são promessas da presença de Deus em nós. E claro que nós estamos vendo um tempo de guerra, como os irmãos do passado viviam esse tempo de guerra, mas lemos aqui em Deuteronômio capítulo 20, diz assim a palavra: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Irmãos, trazendo para o Novo Testamento, para a nossa realidade, fazendo uma contextualização, e vamos dizer assim, contemporânea. Queridos, primeiro aqui, olha só, Ele que nos fez, não fomos nós que fomos salvos do Egito, do mundo, do pecado, da morte e de Satanás. Foi Cristo quem morreu na cruz do Calvário. E ali na cruz Ele destruiu o meu pecado e o seu pecado. Ele destruiu a morte, Ele tirou a morte de nós. Não apenas a morte, mas aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos a uma vida de escravidão. Queridos, quem é escravo não vive. O escravo só geme. Escravo só reclama, só murmura. Então, irmãos, o povo de Deus é um povo que pode celebrar com alegria, louvores ao Senhor, porque tem o que é todo-poderoso morando dentro de nós. Ele está em nós e nunca mais sairá. Porque aqui ele diz o seguinte: o Senhor te fez sair da terra do Egito, está contigo. E Ele só pode habitar em nós quando cremos, irmãos, que morremos com Ele, que ressuscitamos com Ele. Então Ele veio para dentro de nós. E Ele continua dizendo aqui, porque neste mundo eu e você nós temos peleja. Verso 2: quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Claro que esse sacerdote, o sumo sacerdote aqui era Arão. Arão era uma figura de Cristo. Então quero que você entenda uma coisa fundamental. Quero que você entenda que hoje nós temos à destra do Pai um sumo sacerdote. E a palavra fala que quando vos achegardes à peleja, quando nós estivermos diante de alguma dificuldade, seja qual ela for, o nosso sumo sacerdote se adiantará, ou seja, ele vai tomar a dianteira do seu e do meu problema. Você entende isso, irmãos? E também falará ao povo e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Ou seja, em outras palavras, seja perseverante. É na perseverança que vocês ganharão as vossas almas. É na perseverança.
Então, não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Agora, olha o 4, irmão, presta atenção. Pois o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio e o controle de tudo em suas mãos, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Irmãos, qual é a nossa dificuldade em sermos vencedores? O problema nosso, a nossa derrota está quando temos uma dificuldade, nós começamos a retroceder. Qual é a maneira de um cristão retroceder? Murmurar, reclamar. Tudo dá errado para mim. Mas eu lutei tanto, eu fiz tanto, me esforcei tanto, olha só. Não, irmão. O Senhor é contigo. E a palavra fala, usando aquele texto de Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E também que em Cristo nós não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores, porque a peleja é dele. Nós vamos ganhar o troféu, a medalha, a coroa da vida, sentados. Como assim sentados? Ou será que nós não entendemos o texto de Gálatas 2:20? Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a peleja é dele. Claro que ele vai nos usar, Então, queridos, quero passar para vocês hoje uma lição fundamental, uma lição maravilhosa de que, como diz Paulo, 1 Coríntios 3:9, que de Deus nós somos cooperadores, cooperamos com Ele. Mas o que nos chama muito a nossa atenção é que Deus, Ele está buscando cooperadores. E parece que Deus não está encontrando cooperadores. A palavra fala que muitos são chamados. São chamados para quê? Para ser libertos do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou a muitos, e muitos são filhos de Deus, mas poucos escolhidos. E Deus não pode escolher aqueles que não têm um coração disposto para o Senhor. Poucos escolhidos para o serviço. Porque, irmãos, quando envolve o nosso cooperação com o Senhor, Ele não pode contar com muita gente, não. Será que nessa noite aqui, será que Deus pode contar com você? Chamar você para viver uma vida aos pés do Senhor, crescendo no Senhor, para você dedicar um tempo ao Senhor, para que Ele lhe prepare, lhe aperfeiçoe, para você executar um serviço para Ele? Não, irmãos, nós temos muitas coisas para fazer. Nós não nos importamos com o Senhor, irmãos. Sempre vai ficar em segundo plano. E a palavra fala lá em Mateus 9:37. Vocês querem ver como que são poucos os que Deus pode contar como seus cooperadores? Mateus 9:37, Jesus disse assim na parte B: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. São bem poucos, não são de fato bastante. Então Paulo, ele podia dizer, 1 Coríntios 3:9, de Deus somos cooperadores. Amados, guarde bem isso aqui. Tudo que Deus deseja fazer neste mundo, Ele fará em cooperação com a sua igreja. Então nós temos grandes responsabilidades diante do Senhor, diante dEle em primeiro lugar. Nós falamos hoje pela manhã, fazendo uma pergunta, que muitos ainda não acharam o seu lugar no corpo de Cristo. Ou seja, muitos ainda não sabem qual é a sua função no corpo de Cristo, como cooperador para o Senhor. E nós lembrávamos então do irmão Steve Kong, que um jovem perguntou para ele: qual é a minha função no corpo de Cristo? Olha, em primeiro lugar é vida. Você precisa ser cheio da vida de Cristo, cheio do Espírito. Então você saberá qual é a sua função
no corpo de Cristo. Irmãos, quando nós entendemos isso, aquela palavra fará um sentido para nós, lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Este é o legado que o Senhor deixou para a igreja. Mas quando nós nos envolvemos com o Senhor e buscamos o Senhor, buscar mais vida aos seus pés, Ele vai nos encher da sua vida e nós então seremos uma testemunha do Evangelho da Graça. E aí parece que Deus, Ele vai inverter os valores. Aí nós vamos, Paulo fala em 1 Coríntios 3:9 que de Deus somos cooperadores, mas se você ler com bastante cuidado ali em Marcos capítulo 16, versículo 20, abra lá, acompanhe comigo esse versículo aqui, ele é muito interessante, irmãos, nos chama muito a nossa atenção. Parece aqui que o Senhor, Ele inverte, né? Ele inverte, parece que não é nós que somos cooperadores dele, mas é Ele que é o nosso cooperador agora. Em primeiro lugar, Ele impõe algo para a sua igreja. Claro que ninguém pode pregar o Evangelho se não foi salvo pelo Evangelho. Ninguém pode pregar Cristo crucificado a não ser que essa pessoa seja um crucificado. Mas aqui ele disse, Marcos 16:15, e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Será que eles obedeceram? Claro que obedeceram. Olha o versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Agora, não parece estranho isso aqui? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Agora aqui não é nós que somos cooperadores do Senhor, Ele que é o nosso cooperador, confirmando a palavra que sai da nossa boca, porque a palavra que sai da minha e da sua boca é a palavra do Senhor, então Ele vai confirmar essa palavra, então Ele é o nosso cooperador. Que lindo esse aqui, irmãos. Será que nós temos dificuldade de compreender essa verdade? Queridos, Deus, o nosso Pai, Ele é um Deus soberano, mas Ele não vai anular a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana. Vocês se recordam que Deus disse para o povo marchar? Você se lembra daquele texto lá de Êxodo, capítulo 14? Interessante, se você puder abrir lá, irmãos, nós já estamos encerrando. Êxodo, capítulo 14. Quero que vocês identifiquem aqui uma coisa chamada responsabilidade. Nós temos responsabilidade, porque vocês se lembram, aqui eles chegaram no clímax do aperto, não tinha saída, na frente o Mar Vermelho, eles tinham que transpor, mas de que maneira? Ao derredor deles estava cercado de montanhas e atrás vinha o exército de Faraó. Claro que aquele povo teve medo. E aqui em Êxodo capítulo 14, depois que o povo murmuraram e reclamaram, claro que eles também clamaram ao Senhor, mas depois Moisés, versículo 13, Moisés porém respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos. Vocês estão muito inquietos, agitados, temerosos, não há o que temer. Não viram os sinais que eu fiz com os egípcios, aquelas 10 pragas? Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E aí versículo 15, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, vocês acham mesmo que Moisés tinha capacidade de abrir o Mar Vermelho? Claro que não. Mas Deus colocou nas mãos de Moisés aquele cajado, símbolo de autoridade. E aqui o que eu quero mostrar para vocês, que nós temos responsabilidade dentro da soberania de Deus. Versículo 16, Deus disse para Moisés: e tu, irmãos, sempre, na maioria das vezes, vai haver a responsabilidade humana. E tu levanta o teu bordão
estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quando Deus, falando isso para Moisés, estende a mão sobre o mar e divide-o, quem que abriu o mar? Foi Moisés ou foi Deus? Claro que foi Deus, mas em cooperação com seu servo Moisés. Então Deus abriu o mar vermelho. Percebe aqui, irmãos, que Ele quer fazer a mesma coisa em nossos dias, mas com a nossa cooperação. Agora, Ele não pode, irmãos, contar com pessoas que não têm compromisso com Ele. Ele não pode contar com pessoas que não pegam as Escrituras durante a semana para lê-la, para conversar com Ele. Normalmente as nossas conversas, Senhor, preciso daquilo, Senhor, cura isso, Senhor, remove aquilo, Senhor, ai. Não é assim? Então o Senhor não pode fazer, irmãos. Mas quando nós temos uma visão adequada de que morremos e ressuscitamos com Cristo, Ele mora dentro de nós, Cristo é a nossa vida, Ele está em nós. Meus irmãos, o que vocês acham que é impossível para Deus? Qual é a impossibilidade de Deus realizar qualquer obra? Nenhuma. Agora, a maior obra, uma grande obra que Ele deseja fazer nessa cidade é que todos conheçam a Cristo crucificado, o Evangelho da Graça. Irmãos, se nós fôssemos perguntar aqui, não responda para mim, responda no seu coração, aos pés do Senhor. Para quantas pessoas essa semana nós pregamos o Evangelho? Para quantas... mas eu não tenho o dom de pregar. Mas você tem um dom de convidar. Convide as pessoas, insistam com elas para vir ouvir o Evangelho da Graça, para ouvir a Palavra de Deus. Como tem sido uma bênção nossas reuniões de jovens, domingo pela manhã, domingo à noite. Abrimos as Escrituras, vamos apontar para as pessoas o caminho. Mas eu não tenho o dom de convidar ninguém. Mas quando você faz um aniversário, você convida todo mundo, né? E você não tem um dom de convidar, então você não pode convidar ninguém. Isso é uma desculpa grotesca, irmãos. Então, irmãos, é tempo de nós despertarmos do sono. Se você deseja ser um cooperador do Senhor, se envolva com Ele e fala: Senhor, traga as pessoas até mim para que eu as evangelize ou me leve até elas. Mas se você não tiver um profundo anseio pelo Senhor, amor pelo Senhor, você também não o terá pelas vidas das pessoas. Pregar o Evangelho também por um desencargo de consciência, isso não vai levar ninguém para o céu. Lembra de Pedro em Atos 3,6? Aquele coxo estava pedindo ali uma esmola. Pedro disse para ele: olha bem para nós, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E não se esqueça, irmãos, a presença dele vai estar conosco e Ele vai nos dar descanso. Amém? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado porque Tu és um Pai tão maravilhoso. Tu és o Deus de toda graça. Continue, Pai, falando aos nossos corações. Abençoa a Tua palavra, frutifica essa verdade. Aviva-nos pelo Teu Espírito. Enche-nos com Teu Espírito. Nos ensina a tomar posse do enchimento do Teu Espírito, para que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja que seja um testemunho nessa cidade, Pai, por misericórdia. Por Tua misericórdia, tem misericórdia de nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.